Bem-vindo a mais um Vox Talk, nosso bate-papo de negócio e tecnologia. Hoje, trazendo nossa grande amiga, a doutora Marisa Miyazaki, bem-vindo, dentista, empreendedora na área de harmonização facial. Bem-vindo, Marisa. Muito obrigada. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Orlando, pela recepção, pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouco sobre mim e sobre o projeto. Muito Muito, obrigada, viu? muito Ao bacana. público também que está nos assistindo. Obrigada. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo logo após a pandemia, né? Quando você nos procurou, ainda com uma ideia, apesar de ter já esse projeto todo estruturado no papel, na sua cabeça, para um serviço de engenharia, mas para desenvolver um projeto inovador, né? Na área de educação, saúde e beleza, né? Marisa, fala um pouco do seu projeto. Ah, tá. O meu projeto, ele, na verdade, não era intenção de um projeto, foi um estudo onde eu fiz durante o período da pandemia. Então, a gente ficou aquele um mês enclausurado em casa e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E como a minha área dentro da odontologia é a harmonização facial, eu comecei a estudar. Vou pegar um tema e vou estudar. E na época, um pouco antes da pandemia, o que mais se divulgava na televisão, nas mídias sociais, eram os erros que aconteciam após os procedimentos, durante os procedimentos, as falhas que aconteciam, às vezes nem técnicas, mas consequências severas, né, no cliente, no paciente por causa da harmonização facial. Eu ficava chateada porque nada, é uma divulgação negativa, né? Para quem tem a esperança, imagina, tem a moça, o rapaz, que tem uma esperança de ter uma melhora na sua estética, e a pessoa ficava acuada, porque as mídias divulgavam, eram muito pesadas, assim, as informações que eles passavam. Eu falei, mas por que será que está acontecendo isso, né? Essa divulgação de situações negativas que acontecem pós-procedimento na televisão. E isso desestimulava o público a procurar o tratamento, a procurar essa melhoria na estética. Eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar a respeito das intercorrências, das falhas, por que acontecem nas clínicas, ou não só em clínicas, de uma maneira geral. Às vezes é uma questão biológica do paciente, onde ele realmente não pode ter o tratamento e faz sem saber. Enfim, fui estudar as falhas, né, e as intercorrências nesse tipo de procedimento, que a harmonização facial é um procedimento, né, não só para embelezamento, não só para estética, mas ele devolve também a função, e quando ele é aplicado em determinadas situações. Então, durante a pandemia, eu mergulhei nesse assunto, me debrucei sobre esse assunto e comecei a estudar o primeiro tema que eu estudei dentro das intercorrências. Eu entendi que a gente tem que estudar e aprender primeiro o que é certo. Porque senão você não sabe, se você não sabe o que é certo, você não sabe como é diagnosticar algo errado, algo estranho que está acontecendo dentro da normalidade. Então fui estudar a normalidade. E dentro do estudo de qualquer área da saúde, uma das primeiras matérias que a gente aprende é anatomia. Eu vou estudar anatomia. Vamos estudar o que é que tem por trás da pele, o que é que tem por trás do rosto de uma pessoa, o que sustenta o rosto de uma pessoa, o que está dentro do padrão da normalidade, né? Os órgãos, estruturas, o que acontece fisiologicamente e o que é também um padrão de beleza normal, né? Fui estudar a normalidade. Dentro da anatomia, quando eu estava no começo, eu não sabia de tudo, então eu fui estudando e fui tecendo na mão com arame, durepox, resina, tudo, lã, né? Do Tudo aquilo. embrionário, Né? do embrionário ainda. Isso, porque assim, você tem que fazer e tem que gravar. Então, aquilo que eu ia aprendendo, ia incrementando no meu conhecimento, eu ia descrevendo, né, as minhas descobertas, e ia fazendo no arame lá, ia engrossando arame com resina, com lã, o que tivesse ali à mão para poder criar uma malha, né?
E ao final do estudo, acabou a pandemia, então eu fiquei com algo um pouquinho menos que isso, semelhante a isso, né? Um ramo. Fiquei com um ramo assim. E eu continuava minhas leituras e eu ia alterando o ramo. Conforme ia aumentando meu conhecimento, eu ia incrementando o ramo e cheguei à conclusão que, no resumo geral, o que a gente tem são essas instruções, é que é a parte arterial. Dentro da harmonização facial, a estrutura que é mais lesionada, não que seja mais lesionada, mas aquela que traz sequelas mais danosas ao paciente, é a artéria facial, é a ramificação da artéria, né? E a principal é a artéria facial. Marisa, a gente volta e meia, Orlando se depara com reportagem e a gente vê aí, infelizmente, muitos negativos, né, de necrosar uma pele ou Sim. coisa parecida, né? E então a gente vê que um trabalho como esse é um trabalho que vai ajudar muitas pessoas, né, Orlando? Assim, porque é um trabalho dedicado especificamente para esse tema, onde você consegue definir um pouco melhor, provavelmente, um efeito colateral de algo que aconteceu, né? Alguma busca que o cliente fez em determinada clínica, quis fazer alguma coisa e aquilo deu errado, né? Acabou dando errado. Vamos usar logo esse termo. E depois requer um tratamento, algo para poder corrigir, fazer uma Bacana. correção. E Marisa, antes de a gente continuar nessa explanação aí que é muito rica mesmo, né? Como foi a parte burocrática? Você conseguiu registrar esse projeto? Quais as dificuldades? Você fez patente? Ou o que foi feito, assim, tecnicamente? Porque quando se trata de saúde, a coisa é mais rigorosa, né? Sim. Então aconteceu o seguinte, eu tinha o ramo e eu utilizava isso em consultório, utilizava isso em curso, apresentava, mostrava assim, né, aleatoriamente para colegas que também são do ramo, isso lá sai, vende um para mim, me dá. Eu falei, só tenho esse, só tenho esse que eu produzi e é a única. O ramo. Isso, o ramo, né? Porque esse ramo, ele tá nele, contém nele, né, o ramo, os galhos, até o finalzinho, todas as principais artérias relevantes para o conhecimento de quem está praticando a harmonização facial. É necessário que todo profissional que faz injeções na face tenha conhecimento desses ramos. Esses são os principais, não tem como não saber, porque o não saber é que podem levar às intercorrências e, consequentemente, às necroses que o senhor agora relatou, né? Então, eu resolvi entrar para a área da educação, apresentar o meu projeto para escolas, para professores, e busquei, né, uma empresa de engenharia que pudesse desenvolver o meu produto, que é a Voxel, né? Que é a Voxel. Obrigado, a gente fica muito feliz de ver hoje o resultado, o sucesso do seu trabalho. Positivo, né? É a materialização de um sonho. Então, através da engenharia, do serviço dos engenheiros, eu pude materializar aquilo que eu só tinha ali um protótipo caseiro, que eu utilizava eventualmente para meus estudos pessoais e dentro do consultório. E hoje eu consigo comercializar um sonho através da materialização do trabalho de vocês. Nós um grãozinho de areia no oceano, mas como nosso time de inovação, a gente abraçou isso com muito carinho, né, Marisa? Muito obrigada pela paciência, né, em receber uma ideia assim que surgiu assim de uma maneira simples, numa necessidade de aprender um pouco mais, né? Eu entendo que todo conhecimento é um trabalho preventivo. Quanto mais a gente sabe sobre um determinado assunto, mais a chance de acertar e, portanto, menos o risco de errar é maior. Então eu falei assim, poxa, por que as pessoas não estudam mais anatomia para poder evitar esses tipos de problemas e vai parar na mídia, né? Para ser divulgado negativamente, pejorativamente, né? Daquela forma que era feita. Ainda é feita de vez em quando, mas hoje... E na época eu fui procurar recursos, tá bom. A pessoa pode estudar, mas ela não tinha material didático.
né? A gente encontra um dispositivo desse em 3D, qualquer celular, né, pode baixar um aplicativo com o ramo da anatomia, face, etc. e tal. Mas não tinha recursos materiais, e até hoje ainda carecemos, né, os professores carecem de recurso material para ensinar. Onde é que vai fazer a punção do Botox? Onde é que vai penetrar a agulha, fazer a punção da agulha para injeção de ácido hialurônico, gel, fio, aquela estrutura que está passando por baixo da pele, o que ela pode perfurar, danificar. Então é imprescindível que a gente também tenha um material físico. Por quê? Porque o nosso tratamento é manual. A gente vai pegar no rosto da pessoa, a gente vai penetrar, fazer punções com agulha. Então, uma coisa é você aprender no aplicativo, né? E outra coisa é você ter um dispositivo prático. Então, o aluno ele tem a experiência de aprender. Veja bem, parece ser um simples manequim, mas um professor, durante uma aula, ele pode ensinar toda a anatomia de irrigação da face com esse lado do manequim. Se ele ensina a irrigação da face, a irrigação é a nutrição, é a oxigenação, né? É tudo que está ali por baixo. Depois, ele pode, com a irrigação, ele vai ensinar também intercorrência. Se essa irrigação for interrompida aqui, o problema é causado aqui. A gente tem relatos de cegueira e micro-AVCs por causa de injeções em locais que não são adequados. Nós, como atuando na área de tecnologia, engenharia e inovação, né, aproveito a oportunidade aqui de ouvir suas palavras, seus elogios aí sobre a nossa colaboração com a Marisa no desenvolvimento, agradecer a você, Orlando, eu, André Maciel, como diretor de engenharia e inovação, agradeço o senhor fazer parte do time, Orlando Quequeto, agradecer o Edson Anan também, que nos ajudou, o Marcelo Vasconcelos, que foi muito atencioso com você também, né? Sim. Então, por trás teve uma equipe, se eu não esqueci de alguém, né, Orlando? Tivemos uma equipe bastante... Tem o Marcelo, atuante, né? Praticamente o time que trabalhou nesse projeto, e aí a gente agradece também a Marisa, né? A Pela oportunidade gente de trazer esse projeto para nós, para que a gente pudesse também com ela evoluir, né? Desenvolvendo. Eu me lembro, Marisa, não sei se eu estou atropelando aqui, ou desculpa, a gente é a área da mecânica, né? Até você explicar tudo isso para nós, a gente teve um longo caminho aí também, né? E eu vejo que você estava falando sobre pode chegar até caso de cegueira. Eu estou vendo aí que tem um ramo aí que chega no olho, né? Olha. Tem uma comunicação importante que se passa nessa região, que se chama artéria facial. Então, o que acontece? O sangue vem lá do coração, passa pela aorta, sobe pela artéria, ela se divide em duas, né? Isso é real. Uma parte vai para irrigação, né, dentro do cérebro, na parte encefálica, dentro do cérebro. E a outra parte, ela vai irrigar toda a parte externa. Então, há um momento em que, dependendo de como a punção é feita, da quantidade do produto que é colocado, do tipo de produto que é colocado, a localização, né, ela pode interromper a passagem do fluxo sanguíneo. Interrompendo a passagem do fluxo sanguíneo, do ponto onde foi interrompido, dali para frente não acontece mais nada, né? Começa a ter a morte celular. E essa morte celular pode acontecer em qualquer ponto. Ela começa nas extremidades e pode levar à morte de tecidos. Um dos tecidos é o tecido ocular. Então, há casos relatados na literatura de cegueira, se chama inclusive amaurose, por consequência de uma harmonização facial que não foi adequada. Então, saibam vocês que o trabalho de vocês da engenharia, de uma maneira em última instância, mas não sendo última, mas em primeira instância, vocês estão evitando que homens e mulheres, moças e rapazes, tenham seus rostos deformados. Olha só, quando os senhores virem na TV, né, casos de necrópsia, você falou assim, olha, eu trabalhei num projeto onde ele evitaria.
ele evitaria essa Você vê a necrose. importância Isso. de essa união de conhecimentos, né? Soma, Nós né? levarmos a nossa expertise da indústria, desenvolvimento de produto automobilístico para a área médica, né? Aplicado em outra área, né? Em outra área. Então, O estamos... conhecimento ele é e multidisciplinar, é né? multidisciplinar. Isso nos orgulha muito, né, Maria? E como que está sendo a divulgação? Como se usa isso? Geralmente, assim, eu ofereço produto para escolas, para cursos, para professores e para dentistas ou médicos. O público-alvo dele são profissionais da área da saúde e da estética facial. Então, o biomédico, o fisioterapeuta, o biólogo, o médico, o dentista e quem está atuando, né, na área da harmonização facial, ele adquire primeiro, assim, num primeiro momento, para aprender a área, o que é uma irrigação, o que são intercorrências. E como que o produto é contemplado? Ele vem com adesivos, esses adesivos, né, o aluno vai adesivando e vai ouvindo a história da pele. Então, esses adesivos amarelos, eles representam a gordura facial. Quando a gordura facial está bem coladinha, quando a gente é jovem, ela está bem posicionada e está bem coladinha, né, dentro da estrutura da pele. É uma pele jovem. Conforme essa estrutura vai passando os anos, essa estrutura ela vai esmorecendo, vai perdendo a sustentação e a pele vai tendo aquela perda de elasticidade e sustentação, acontece o envelhecimento. Então, desse lado, ele aprende sobre camadas da pele, envelhecimento, e aqui é uma área importante, desse lado aqui, ele aprende a fazer aqui a anatomia, né, das gorduras da face, aqui a anatomia muscular, toda a musculatura da face, todas elas em quebra-cabeça. O aluno recebe isso em quebra-cabeça. Kit. E ele vai colando, conforme ele vai aprendendo, conforme o professor vai explicando, olha, aqui é o músculo orbicular, ele serve para, né, o olho, né, fazer o fechamento da pálpebra. Então ele vai contando a história, aí ele adesivou a face inteirinha, fez aquela atividade lúdica, fez aquela atividade manual, que para o conhecimento e a fixação do conhecimento ela é mais duradoura, né? Toda atividade lúdica, onde você trabalha com as mãos e demora um pouquinho para aprender e tem um pouquinho de dificuldade para aprender, a chance dele durar mais na sua memória é maior, ela dura mais. E desse lado, a gente aprende sobre a aplicação também de Botox. Por que o Botox, né, ele não deixa a testa franzir? Por causa que é um músculo que ele começa, ele se insere num lugar, se prende em outro, faz a contração, né, ela é sentida na pele, transferida para a pele, por isso que forma ruga. Então o professor vai explicar quais os pontos específicos para a aplicação do Botox para este músculo, né, não se movimentar tanto assim, de maneira que a pele não enrugue. Então, você entendeu? Ele não é apenas um jogo de quebra-cabeças. Ele é uma história que conta como que se dá a estrutura da face dentro do seu tempo, nas movimentações, quando há intervenções estéticas nele. Então, esse lado, o professor vai ensinar o aluno e o aluno vai aprender como que é a movimentação da face. Então, aprendendo a movimentação da face, ele sabe aonde injetar o produto, a quantidade do produto que ele deve ser injetado para esse lado da musculatura ser mais atenuado. Doutora Marisa, então a coisa se aprofundou mais ainda, né, do nosso conhecimento de engenharia que a gente aprendeu no começo, a gente estava só nas artérias, né, mas pelo visto risco de paralisia facial pode ocorrer nesse tipo de aplicação? De paralisia facial? Porque eu estou vendo muito músculo envolvido. Desculpa uma pergunta de um leigo da mecânica. Então, é que a paralisia facial ela tem várias origens, né? Há várias origens. No tocante, assim, a harmonização facial, ela é mais difícil. Por causa que, assim, tem que atingir estruturas, assim, muito fininhas, estão os nervos.
né? Quando atinge nervo. Então não é tão. eles Chama assim- atenção por causa que nós da engenharia automotiva, automobilística, eu me recordo que foi uma outra situação de um corredor nosso aqui brasileiro que teve um problema grave. Sim, Então eu sim. estou vendo que é outro. Então a importância do estudo Da anatomia? da anatomia não é só das artérias, então, né? Pelo que eu estou vendo, tem que conhecer a A musculatura. musculatura, tudo que envolve face, tudo que envolve o preenchimento que está por trás da pele. Então, inclusive o nervo faz parte disso, mas ele não é tão afetado na harmonização facial quanto a artéria. E é muito complexo o estudo. Talvez por isso que as pessoas não se interessem tanto em anatomia, porque é uma matéria básica, mas ela é uma das principais, né, junto com a fisiologia, no entendimento do funcionamento normal da face, do órgão, né? Você entendendo, voltando, né? Você entendendo aquilo que é normal, aquilo é normal. Fora disso, desconfia. Pode ser que seja normal, pode ser que seja uma variação da normalidade. Essa é uma invenção que você conseguiu registrar? Consegui. Era outra pergunta, né? Patenteei. Patenteei a cabeça, os ramos, né? E depois surgiu a ideia de estar fazendo o quebra-cabeça adesivado sobre a face e patenteei também. Você patenteou aqui só no Brasil ou fora, também no exterior? Esse aqui só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Bacana, né? E tem sido grande a procura? Como as pessoas fazem para chegar até você, até chegar a Safe Light? Safe Light Med. Então, a procura é grande porque um material, é uma peça inovadora. Até então não tinha nada assim, como eu disse, interativo, né? Onde o aluno que está iniciando seu estudo na anatomia da face direcionado para harmonização facial, não tinha assim um material didático assim de fazer um workshop, uma aula prática, onde ele pudesse entender sobre toda a ramificação olhando, né, e manipulando. E então tem uma aceitação. Inclusive eu faço visitas em universidades, quarta-feira agora eu estou em uma, semana que vem em outra. Então os alunos fazem workshops, eles gostam, né, que é algo colorido, algo que no final fica bonito, fotografa e tudo, acham bem divertida a aula e para mim o mais importante é que a mensagem é passada, a mensagem de aprender anatomia, e eu sou apaixonada por isso, então sou suspeita a dizer. E no Instagram, estou no Instagram. Ali é Safe Light Med apenas, @SafeLightMed, estou no Instagram. Bacana. Depois a gente coloca aí os seus contatos também, né? Quem tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser fazer um comentário, né? É só me contactar pelo Instagram. Marisa, falando um pouquinho só sobre a documentação, você falou em patente, né? Sim. Como foi o caminho para documentar esse trabalho, né? Para adquirir essa patente? Foi demorado, não foi? Foi fácil, foi difícil? O primeiro passo é fazer um descritivo do produto. O que ele tem, para que ele serve, do que ele é feito, em que situação que ele é usada, que partes que ele compõe. Então a gente faz um descritivo do produto, né? E nisso, eu lembro que na época eu contratei uma pessoa especializada nisso, porque é mais seguro, porque ele vai conseguir redigir o texto e fechar o contexto específico para esse tipo de patente, né? De requisição de patente. E eu me recordo que eu creio que quando eu dei início ao processo, que eu já tinha escrito algo sobre isso, sobre o produto, e registrar, eu acho que levou em torno de 1 ano e meio, saiu o número. Que tem todo um jeito próprio, né? Técnico. Pra você escrever, Técnico. né? Eu não aconselho a pessoa a ler. Você pode fazer o seu pedido, sem a ajuda de um especialista na descrição da patente. Só que eu creio que o leigo ele não vai fechar certas situações onde a sua patente pode ser infringida. E ele sabe escrever de um jeito
que ele está protegido. Protegendo. Isso é. Tá. Em relação às universidades, geralmente você frequenta quais universidades para expor esse trabalho do seu? Por exemplo, essa semana eu sou formada na Unicamp, né, em Uhum. Piracicaba. Então, eu já estive lá e vou retornar. Essa semana eu estarei na FMU aqui de Santo Amaro, na semana que vem na Uniararas, né, para os alunos ali da área da anatomia que depois que se formarem querem estar indo para a área da estética da face, né? E hoje, como é interessante, né? No meu tempo, se aparecesse algo assim, você falar isso que o público masculino procurasse, era uma coisa do outro mundo no nosso tempo, né, Orlando? Era como se fosse uma quebra de tabu para alguma coisa. Hoje né? nós temos eu tenho uma sócia, a Cristiane, e a filha dela atua na área de embelezamento, né? E fala que o público é grande, o público masculino hoje em dia, né? Que procura, Eu vou né? falar, o público é grande e quando te procura, acredita que às vezes é mais exigente que a mulher, é mais detalhista, aquilo que eu acho que, por exemplo, um público masculino, né, esconde, ele não quer falar, que é aquilo que incomoda, quando ele quer resolver mesmo. Não tem meio Ele termo, não né? deixa por menos, Deixa por menos. é um público exigente. Por exemplo, Quando ele resolve fazer de verdade. a gente está sempre ajudando as pessoas, eu como coach, né? Aí uma pessoa me pergunta, como que eu faço um bom currículo, tá? Não existe uma baqueta mágica para se fazer um currículo, né? Você tem que ensinar os caminhos, né? Sim. E eu imagino que também nessa área aí, com mais esforço, não existe uma mágica, né, Marisa? Não existe mágica. O que dá para fazer? O que dá para melhorar realmente? Você falou, o público é tão exigente assim, né? É porque assim, né? Eu particularmente, eu gosto de respeitar a individualidade de cada paciente e principalmente o perfil, né? Isso independentemente se é um público masculino, feminino, eu gosto de respeitar o perfil. Então, se é um perfil mais discreto, mais tímido, que procura um tratamento estético, eu entendo que a pessoa quer também um tratamento que tenha um resultado mais discreto, que não leve assim a uma diferença muito grande do que ela é. Ela quer ali um rejuvenescimento suave, né? Se a pessoa assim tem um perfil mais assim de delegada, né? Perfil de delegada, eu entendo também que a pessoa quer uma mudança assim mais avantajada, mas de toda maneira, eu acredito que a harmonização facial, é o termo mesmo, a harmonização facial ou orofacial, né, quando inclui a parte bucal, ela deve sempre respeitar a natureza da pessoa, individualidade de cada um, né? Completa. Individualidade, inclusive a idade. Você não vai transformar uma pessoa com X idade em Y, entendeu? Essa questão de personalidade, da idade, do momento em que ela está vivendo, isso tudo é importante saber, né? Durante a conversa inicial, né, na anamnese, a gente pergunta certas situações que não tem nada a ver com a face, que não tem nada a ver com a anatomia, que não tem nada a ver com o resultado estético que ela almeja, mas eu quero conhecer um pouquinho do interior dessa pessoa para tentar entregar um resultado, inclusive frear uns arroubos, assim, né? Bacana. Não, é para você, acho que é melhor assim, vamos fazer menos, vamos fazer em 2 vezes, né? Você sente o resultado, depois a gente continua a outra parte, você vai ver que assim tá melhor. Então, eu como profissional, eu sempre gosto assim de um resultado mais natural, mais suave, e mais discreto, assim. Mais discreto. Eu, né, particular, não tenho nada contra grandes modificações, mas então é uma questão de perfil. Talvez porque eu seja assim também, né? Então, quando eu ofereço um tratamento, é um tratamento assim, bem mais que eu sei que vai dar uma melhoria, a pessoa vai ficar satisfeita e ela não vai querer tirar depois. Se a gente exagera, eu não gostei, agora eu quero tirar, e agora? É mais complexo lidar com isso. Mas dá para fazer isso também? Sim, dependendo do produto, sim. Dependendo do produto, sim, a maioria, sim. Por isso que um pouquinho de psicologia, né? Na hora do bate-papo, na hora da conversa dá pra...
Orlando, eu acompanhei bem esse trabalho, tivemos N situações, né? Mas o que te chamou mais atenção em termos de engenharia no atendimento às necessidades desse desenvolvimento para a doutora Marisa? Bom, o assunto para nós na ocasião foi um assunto bem relevante também, porque era novidade, né? Mas se tratando do produto final, o trabalho que nós tivemos foi praticamente o mesmo, claro, guardadas as devidas proporções em conhecer a finalidade, né, o objetivo do produto. Trabalho de engenharia e desenvolvimento, não. Essa é a nossa rotina, está dentro da normalidade, mas o mais curioso é justamente conversar com a Marisa, extrair dela todo esse conhecimento, qual era o propósito dela, para a gente poder também auxiliar, né, de certa forma, o produto final, aquilo que era melhor concebível, né, o mais fácil para conceber em termos de desenvolvimento, de engenharia mesmo. Nosso lado engenheiro, psicólogo, no levantamento de necessidade, para poder entender também, né? Tudo bomba na área de produção. Mais bacana. Doutora Marisa Miyazaki, foi um prazer muito grande de ter a doutora aqui e eu gostaria das suas considerações finais. Eu sei que é um tema que nós vamos precisar repetir outras vezes. Com certeza. Eu tenho certeza que tem muito mais ainda para conversar. As pessoas que nos assistem vão querer saber muito mais, né? Mas também tempo, né? A gente também não pode cansar as pessoas do outro lado que estão nos ouvindo, né? Assistindo. Suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite da Vox, de você, de você, Orlando, por poder estar aqui, podendo falar do meu projeto hoje finalizado e comercializado, né? Monetizado, né? E agradeço a vocês demais, porque vocês conseguiram colocar a mão e materializar um sonho meu. Né? Então eu digo a todas as pessoas que estão assistindo o nosso podcast aqui, se vocês têm um sonho, ainda que pareça impossível, se for um sonho que é uma matéria, procure um engenheiro, né? Procure um engenheiro, ele sempre tem a solução, né? Para algo materializável. E, assim, brincadeiras à parte, nunca desista, né? Nunca desista, porque o não a gente já tem, né? A gente ouve isso bastante. Então, eu estimulo, eu exorto, eu peço para as pessoas que têm algo, um sonho a realizar nessa vida, não importa a idade, não importa o local onde você esteja, a sua condição social, a sua condição financeira, gente, a satisfação de ter algo seu criado e materializado e visto e na mão de pessoas e pessoas fazendo comentário. E no meu caso, eu acho assim muito interessante porque é da área da educação, então eu entender que eu contribuí para o conhecimento de um profissional, de um aluno, eu contribuí para que ele se torne um profissional de excelência, que ele aprendeu alguma coisa, que ele tenha aprendido com esse produto que eu criei, e que com isso ele vai melhorar o atendimento, na qualidade do atendimento dos pacientes dele, que ele vai evitar, olha onde vai a história, e que ele vai evitar certos problemas futuros, né, para ele, para o paciente, principalmente. Para mim já está pago, essa é uma satisfação imensa. E eu divido essa satisfação que eu tenho com vocês, porque vocês foram o canal, né, através de quem eu pude estar proporcionando isso para as pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre harmonização facial. Então, estou muito grata, obrigada a você, André, a você, Orlando, a audiência, e espero continuar aprendendo, porque isso nada mais que um resultado de um estudo, né? Estudar, a gente estuda sempre, aprender, a gente sempre está aprendendo. Então, eu espero daqui a um tempo estar com outros produtos aí, pedir para vocês me ajudar a colocar no mercado. Eu fazendo um paralelo agora, Orlando, nós como professores da área de banco de dados de engenharia, que nós fazemos atualmente, né? Sim. A gente pensar que contribuiu com outro tipo de banco de dados, o cérebro, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Sim. Bacana. Então, esse foi mais um Vox Talk, nosso bate-papo de negócio e tecnologia, sempre dando espaço aí para inovação, né?
Então segue abaixo nossos contatos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar nossas notificações e dar um like nesse vídeo. Até o próximo nosso Vox Talk. Muito obrigado, Até Marisa. mais, muito Obrigado, obrigada. Marisa. Obrigada.